Bom, eu sou o Henrique Navarro Moraes e eu estou aqui para apresentar o meu projeto de Engenharia de Software 2. Bom, era para escolher um padrão de projeto, né, um design pattern, e eu escolhi o Factor Method. E eu vou explicar aqui um pouquinho e eu vou mostrar também como que eu fiz o meu projeto. Factor Method, basicamente, em engenharia de software, é um padrão que permite que os objetos sejam criados de maneira dinâmica durante a execução do programa. Ou seja, eu vou ter uma interface, digamos que principal, que ela pode delegar, ela pode, ela pode criar os objetos das classes que estendem dela. Então, por exemplo, aqui, isso daqui é só um rascunho de como que ficou meu projeto, mas basicamente, começando por aqui, eu implementei uma interface, né, que chama Factory. E basicamente eu só defini nela esse método createFish, que no caso aqui eu estou fazendo como se fosse um sistema de venda de uma loja de peixe para vender coisa para peixe, para aquário, enfim. Então aqui ela tem o método createFish, que é o objeto, e aqui tem também a Fish Factory, que no caso essa Factory é uma classe mais genérica, e aqui é a classe específica, é a classe que está implementando de fato esse método createFish. E assim que eu dou esse método createFish, ela pode criar qualquer um desses 5 peixes aqui listados, sendo cada um representado pela sua própria classe, pela sua respectiva classe. Então é basicamente isso, e todas essas 5 classes herdam dessa classe mãe, que chama Fish, que tem todos esses atributos aqui, como por exemplo o ID, o peso, expectativa de vida, temperamento, seu habitat, sua alimentação, seu nível de cuidado, sua compatibilidade com os outros peixes, a dimensão recomendada para o tanque onde ele vai ficar, a sua coloração, o seu nível de dificuldade, a sua região de origem e aqui o que mais vai importar para o cliente, né? No caso, o preço. Então, bom, ficou basicamente assim o rascunho do meu projeto que eu fiz aqui no Draw.io. E agora vamos entender mais ou menos como que isso funciona aqui dentro do projeto. Deixa eu fechar tudo isso daqui. E bom, basicamente, aqui deixa eu... Opa, que eu acabei rodando o teste. Não precisa rodar o teste por enquanto. Eu criei basicamente esses diretórios aqui, esses packages. E começando aqui pelo controller, aqui tá todas as rotas que, que vai precisar do objeto fish. Então, por exemplo, aqui é só para testar mesmo a classe que ele está sendo criada. Aqui o create, o list, basicamente fazendo um CRUD em todos esses objetos do fish, né? E aqui o controller também, no user controller, a mesma coisa. Várias rotas para listar, para adicionar, bom, enfim, para fazer várias edições no objeto, várias rotas aqui. E é basicamente isso o controller. Tá, aqui em Factory foi aquela classe que eu acabei mostrando no desenho. Que aqui ó, essa Fish Factory, ela implementa a Factory. E a Factory simplesmente está declarando, está simplesmente definindo esse método, createFish. Então ela é como se fosse a mais genérica, e aqui é mais específica. E aqui é o construtor dela, que eu passei todos os possíveis peixes como parâmetro. No caso, o Spring Boot requer essa anotação aqui, porque senão ele consegue identificar um component só por vez no construtor, e com esse qualifier ele consegue identificar mais de um. Então, beleza. Então, esse método aqui que importa pra gente, que é o createFish. Que aqui, basicamente, eu recebo o tipo do peixe, né? Que eu vou mostrar mais pra frente como que eu passo como parâmetro, mas é basicamente através do Postman, através da URL. Então, tá, beleza. Aqui é a Fish Factory. E aqui é a classe mãe,
que é aquela que tem todos os atributos, todos os métodos get, todos os métodos setters. Então, basicamente é dessa classe que as outras vão se estender. Então, deixa eu fechar isso daqui por enquanto. E as outras classes, no caso, é esses modos, que é a classe bem simples, mas é basicamente só para provar esse modelo, esse design pattern do Factor Method, né? Então, são essas 5 classes que eu acabei implementando aqui, que aqui, ó, elas estendem de fish, estendem da classe mãe. E, bom, aqui é o fish service, basicamente que a classe fish controller vai utilizar, né, para ficar mais organizado, para não colocar tudo no controller, colocar aqui no service. E aqui também eu coloquei um model, né, um model de um usuário, que tem, bem simples aqui, tem o ID nele, o nome e os peixes que ele está interessado, que ele quer comprar. Então aqui tem o get, o set, enfim, basicamente isso. E aqui é para rodar a aplicação. Deixa eu colocar ela aqui para rodar. Certo? Rodando perfeitamente. Agora, vamos ver aqui no Postman como que isso está funcionando, né? Então, basicamente, eu já criei a rota aqui para criar todos os peixes. E aqui é um JSON gigante com todos os atributos dele. Então, bora lá. Aqui, ó, já deu certinho. Pro 1, pro 2. Já deixei pronto aqui para adicionar e ficar mais fácil. Então pronto, adicionou todos os peixes. Perfeito. Agora, por parte de usuário, eu posso criar um usuário. E aqui, ó, eu coloquei o meu ID, o meu nome, que eu posso colocar aqui, Henrique, método post. E se eu mandar aqui a requisição com todos esses atributos, passando os peixes que eu quero como objeto aqui, então beleza, já criou o meu usuário. E eu fiz um CRUD também, aqui ó, para deletar, mesma coisa para os peixes, dá para dar update no peixe, dá para deletar, é a mesma coisa com o usuário. Já adicionei, já dei o create, agora o get, aqui ó, eu dei o get nesse usuário, nesse endereço, e foi todos esses peixes que eu tenho interesse. Aqui é para adicionar um peixe em específico no meu usuário, então barra users, esse usuário com esse D1, vou adicionar esse peixe aqui. E só para provar, vou colocar um número gigante aqui, deixa eu colocar, sei lá, 99999 e fazer a requisição. Aqui ó, peixe adicionado ao usuário com sucesso. Agora, se eu der um get aqui de novo, ele vai estar aqui ó, na minha lista de interesse. Acabou arredondando para cima, bizarro. Tá, aqui também a rota para listar todos os peixes que o usuário está interessado. Aqui para deletar um peixe específico. E aqui para dar update em alguma informação do peixe que eu estou interessado. Ali, ó, removi o número 1, então ele sumiu aqui. E aqui também para listar a lista de todos os usuários cadastrados nesse sistema, né? Então, basicamente isso, a parte do usuário. E aqui a parte dos peixes, né? Só para mostrar aqui. Aqui é todos os peixes que eu adicionei. Coloquei só para testar essa rota. Aí ele me retorna o objeto com o nome da classe. E aqui eu retorno todos os peixes que estão adicionados no meu sistema e que os usuários vão poder tá comprando, vão estar podendo colocar no carrinho. Aqui para editar as informações do peixe. E aqui para deletar, né? Clica aqui, peixe deletado com sucesso. Agora, se eu for vir aqui, o peixe número 1 saiu. E então, basicamente é isso, na parte do Postman, né? E agora vamos dar uma olhadinha nos testes. Eu fiz duas classes principais de teste, que é a Fish Controller e a User Controller Test. Então, vamos abrir as duas aqui e vamos ver. Primeiro, colocar para executar. Na verdade, vamos começar pelo usuário. Eu fiz diversos testes aqui. E aqui, ó, dando uma olhadinha, todos esses testes passaram. Consegui
consegui varrer uma grande quantidade de cobrir uma grande quantidade de testes, consegui fazer aqui, ó, 13 testes e os 13 passaram. E os testes que eu estou fazendo é basicamente do usuário não encontrado. Ele verifica também se o usuário não existe quando eu for adicionar um peixe. Aqui também o teste de listar todos os usuários corretamente, usuário não existente na listagem dos peixes, deleta peixe do usuário, usuário não existente para deletar o peixe, listar o usuário por ID, usuário não foi criado corretamente, usuário não encontrado para atualizar os dados, usuário atualizado com sucesso, adiciona o peixe corretamente ao usuário, lista todos os peixes de um usuário e usuário criado corretamente. E os testes ficou como esse projeto era para fazer o TDD, né, ficou bem extenso porque eu tinha que testar primeiro se a função estava dando certo do jeito que eu esperava, como por exemplo, estava procurando um usuário e eu tinha que testar também se o usuário não existia no banco de dados. Então, deu bastante teste aqui, deu bastante linha de código, mas conseguiu cobrir uma boa parcela do código, o que é muito bom. E eu fiz também o Fish Controller Test. E eu implementei antes esses testes, né? Porque tinha que usar o TDD. E vamos executar eles aqui e ver o que eles estão fazendo. Aqui, ó, eles estão testando o método getFishById, quando não encontra, o updateFish, quando não encontra nenhum peixe, o swimFish, quando dá sucesso, a criação do peixe, quando faz corretamente, quando o peixe, o swimfish, que é para testar, quando não tem peixe, quando não existe, o que acontece? É para lançar uma exceção, né? Aqui também, getFishById, quando sucesso, ele vai pegar o peixe pelo ID, ele vai deletar o peixe quando não achar. O que vai acontecer quando fazer isso? Vamos até clicar aqui, delete fish, aqui ó, isso daqui, ele espera que solte o status não encontrado, e aqui ó, retorna nulo. Então aqui eu até usei um ID nulo, que no caso é o 999. E tem também o erro na criação do peixe, criar, quer dizer, buscar, fazer uma lista com todos os peixes, porém não tem nenhum peixe cadastrado, então aqui ó, retorna uma lista vazia. Deletar peixe com sucesso, dar o update nos atributos, nas informações do peixe com sucesso, e dar um get, dar um list em todos os peixes adicionado com sucesso. Então ficou basicamente isso, meu projeto de engenharia de software 2, utilizando a técnica de TDD e o design pattern de factor method. Então é isso.